Glória a Deus, são 11 horas 7 minutos. No começo do programa nós fizemos uma leitura no livro de Salmos, Salmos 17, onde o salmista diz assim: ouve, Senhor, a justiça. Quer dizer, quando ele fala ouve, Senhor, a justiça, ele está dizendo para Deus olhar para dentro dele, para a vida dele, e ver que ele estava em conformidade com o Senhor, ele estava em comunhão com o Senhor. Atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Quando Davi faz esta oração, eu me lembro que desde o Salmo 2 até o Salmo 17, o qual nós estamos lendo cada dia os Salmos, quase todos eles começam com uma oração, ou com um clamor. Alguns com louvor, começam em forma de louvor. Mas a maioria deles, e todas as orações de Davi, são quase iguais, são parecidas, né? Tem a ver com situação, com momento e com acontecimentos, né? E nesta oração, alguns dizem que era o tempo que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul, que ele fez esta oração, e ele disse assim: ouve, Senhor, que há justiça, a palavra diz, ouve, Senhor, a justiça, né? Na verdade, eu creio que ele está referindo-se a juízos, julgamentos, algo que estava sendo falado, ou até mesmo a sua própria oração sincera, onde ele está dizendo que ele é fiel, que ele é justo diante do Senhor. E a Bíblia diz que a oração, né, ali nessa leitura que nós estamos fazendo, atende o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. E a Bíblia fala de um rei que ele estava para morrer, os seus dias estavam contados, e o profeta veio para ele e disse que ele tinha que pôr a casa em ordem, ou ele iria morrer. E naquele momento, a Bíblia diz que ele virou para o canto e orou e falou com Deus e disse: olha, eu tenho andado em retidão na tua presença, né? E Deus ouviu a oração dele, que foi uma oração sincera. Então, o que Deus busca no nosso coração é sinceridade, não é desculpas, não é querer disfarçar, desculpar, e sim sinceridade. O salmista Davi disse: a minha oração ela não é feita com lábios enganosos. Isso é, às vezes nós oramos ao Senhor com certas palavras que, na verdade, essas palavras não são os nossos pensamentos. Não é aquilo que estamos pensando, estamos sentindo, né? Há momentos que nós oramos e falamos para Deus uma coisa, mas o nosso coração sente outra coisa. É o inverso, né? Muitas vezes agradecemos a Deus por tudo, agradecemos, oramos, agradecemos, porque em tudo devemos dar graças, até pelas tragédias, pelos momentos difíceis, pelos momentos ruins, mas não devemos deixar de ser sincero ao dar graças. Dar graças pelo quê? Eu estou triste, eu estou chorando, eu estou depressivo, eu estou mal, e eu vou dar graças e dizer: Senhor, eu estou bem? Não. Eu vou dar graça pela oportunidade de poder falar com Deus, orar, clamar a Ele. Vou agradecer por saber que eu tenho fé nele, eu confio nele e acredito que a situação vai mudar. Mas ao mesmo instante que eu dou graças porque eu sei que ele vai entrar em ação, como Jó disse. Eu sei que por fim ele vai se levantar ao meu favor.
Mas também eu não tenho que deixar de ser sincero e falar: eu não estou bem, estou passando por lutas, estou triste, estou chorando, estou decepcionado, a minha luta é muito grande, meu problema é sério, eu estou decepcionado, frustrado, amargurado. E eu não tenho que deixar de ser sincero com Deus. Mesmo que eu tenha que dar graças em tudo, mas eu também tenho que contar para Ele realmente o que está acontecendo na minha vida. E quando há sinceridade nas palavras, quando não há engano nas palavras, quando os meus lábios pronunciam a palavra que está no meu coração, é muito mais fácil para o Senhor entender, compreender e responder a nossa oração, porque está acontecendo sinceridade. A Ana era uma mulher que ela estava lá orando e ela dizia: eu estou aqui, eu sou uma mulher amargurada, eu sou uma mulher que preciso da tua resposta. Eu tenho um bom marido, eu tenho uma boa casa, eu vivo bem, eu sou amado pelo meu esposo. Tanto é que ele dizia: o meu amor não te vale mais que 10 filhos. Mas ela queria ser mãe, e não há preço para isso. E ela decidiu a correr atrás e a clamar e falar com o Senhor. Então, quando há sinceridade, e ainda o Davi disse assim: saia a minha sentença de dia do teu rosto, e saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Ele está dizendo assim: olha, Senhor, os teus olhos estão vendo como eu me comporto diante do Senhor, como eu ando diante do Senhor, né? Olha, os teus olhos, saia de diante do teu rosto a minha sentença. Quer dizer assim, ele diz: Deus, tu estás vendo, tu vê tudo, os teus olhos estão aqui me olhando, eu estou diante de ti, e o Senhor sabe me julgar, o Senhor me conhece. Esta oração é como se Davi se colocasse diante de Deus, como se Deus fosse um tribunal de justiça, e Deus estivesse julgando a vida de Davi. E Davi diz assim: provastes o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achastes. Propus que a minha boca não transgredirá. Olha só, o Senhor é justo, julga agora entre mim, julga a minha vida, vê se há em mim alguma coisa que te desagrada. É como se ele estivesse diante de um tribunal. Examina-me. Olha só, será que nós podemos orar e dizer: Senhor, examina a minha vida? É claro que o Senhor examinar as nossas vidas, Ele vai encontrar falta em nós. Ele vai encontrar algo errado em nós. E nós precisamos, aí quando o Senhor examinar e encontrar a falta ou algo errado em nós, nós temos que estar disposto a ser corrigidos pelo Senhor. Que a justiça do Senhor prevaleça sobre nós, né? Que Ele nos ensine a retroceder, a sair do mundo de erros e servi-lo. E será que nós temos coragem de dizer como Davi: examina-me e nada achaste, ou examinaste-me e nada achaste? Porque eu propus em minha boca eu propus, né? Vamos ver aqui, eu propus que a minha boca não transgredirá, não falará contra o Senhor, não falará mentiras, né? Às vezes a gente está pensando uma coisa, falando uma coisa, e está pensando outra.
E Deus vê isso, Deus olha. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Quanto aos homens, a palavra, o que eles tratam e não cumprem, o que eles falam e não é verdade, o que eles, como eles se comportam, eu não me comporto igual a eles, eu me guardei de ser destruído assim como eles. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Porque o salmista também escreveu dizendo que luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. É a tua palavra. E aqui neste Salmo 17, versículo 5, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas, os meus pés, os rastros que eu deixar, não sejam rastros de um vacilão, não sejam rastros de alguém que escandaliza o Senhor, de alguém que não se comporta de forma a honrar o seu nome. Não deixe os meus pés vacilarem. As minhas pegadas, isso é pegadas, quer dizer, os meus rastros, aonde eu passar vai ficar as minhas pegadas, vai ficar o meu rastro, que eles sejam de testemunha para com o Senhor, que não seja rastro de um perverso, de um mentiroso, de um adúltero, de um fornicário, de um ébrio embriagado, de alguém que não tenha compromisso com o Senhor, de alguém que não tem compromisso com a sociedade, com a família, mas que seja reto e que não se desvie de ti. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Olha só, qual é a diferença de lâmpada e luz? Quando você está caminhando por uma estrada, por uma avenida, pela rua, as luzes estão aonde? Em cima, estão no poste, estão clareando a rua, as ruas da cidade. Mas não estão clareando os meus pés. Então, por isso que diz assim, que lâmpada para o meu caminho e luz para os meus pés. Luz se trata de particularidade. Eu estou andando na rua com uma lanterna ou com o celular aceso, estou clareando onde os meus pés pisam. Mas acima de mim estão as lâmpadas, estão as luzes clareando. Então, elas clareiam a rua, mas a lâmpada clareia os meus pés. Então, está tratando-se de andar na luz, de claridade dos pés, de verdade nas palavras. Está tratando de andar em segurança, de não pisar falso. Além de iluminar o caminho, clareia os pés, para que os pés não tropecem em alguma pedra, não pise falso, não caia em algum buraco e não ande por caminhos tortos. É maravilhosa esta palavra, é tremenda esta palavra que eu trago para você nesta manhã. E o salmista Davi, ele continua dizendo assim, eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. O Senhor quer me ouvir. Por isso eu te invoquei. Nós vamos ouvir um louvor neste momento e voltamos em seguida com mais desta palavra que é maravilhosa. Glória a Deus.